Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. Faz algum tempo, que eu não gravo para esse canal e hoje eu queria falar com vocês algo diferente, Eu tava esses dias vendo um vídeo sobre um adolescente, que estava tomando vacina, uma vacina, e o desespero que ele fez. E eu tava meditando, o quanto que a criação dos filhos hoje são diferentes de antigamente. Na minha época, eu já com 7 anos, eu já tinha obrigações, que eram assim, obrigações pesadas para uma criança. Que eu não considero pesada na minha época, não, era normal, Eu já tenho meus 40 anos e a gente, desde cedo, a gente tinha tarefas assim que, quando eu fico olhando hoje, as crianças de hoje, meu Deus, onde esse mundo vai parar? Porque, não pode fazer isso, não pode ficar estudando até certa hora porque vai estressar ele. É o que eu tenho escutado ultimamente, muito, Eu sou professor e eu tenho escutado algumas coisas e até presenciado, algumas coisas assim das crianças de hoje que antigamente isso não existia. Eu vou contar aqui um pouquinho para vocês como era a minha infância. Eu morava na zona rural, né? E minha mãe, naquela época, era bem comum criar cabras, porque dava leite, A cabra dava muito leite e ela dava cria ali dos seus bodes e se vendia, o bode, a carne e etc. Então, assim, era comum os pais de família, as famílias naquela época criarem cabra. E eu me lembro que eu tinha a obrigação, eu e meus irmãos, a gente saía, pegava as cabras, amarrado em cordas e saía por vales e montes, desertos e mares, atrás de comida para as cabras, porque ela tinha um cardápio próprio, ela não comia qualquer mato. Então a gente tinha que saber desde cedo quais os matos que ela gostava de comer. Então a gente saía ali pelos montes, pelos vales, desertos e mares, atrás desses matos para que as cabras viessem comer. A gente saía cedo, da manhã, a gente tomava café, já acordava às 6 horas da manhã, tomava café cuscuz, com carne seca e ia-se embora arrumar os pachos para as cabras. E isso não era uma tarefa fácil, Porque às vezes a gente encontrava esse tipo de vegetação muito longe de casa. E a gente ia, Chegava lá, identificava ali o menu da cabra, E amarrava elas e deixava elas ali pastando, amarradas com a corda, de certa forma, grande, para ela ter um espaço dela, passear por ali, por aqueles lugares e comer ali o alimento dela, junto com as suas crias. E a gente voltava para casa, e isso no meio período entre o almoço e entre o café da manhã e o almoço, a gente tinha que voltar lá onde as cabras estavam para trocá-la de lugar. E também para ver se ela não estava enroscada nas cordas, que às vezes acontecia dela se enroscar nas cordas e morrer até enforcada, Então a gente tinha que ter esse cuidado para que isso não acontecesse. Também para que nenhuma sucuri viesse, engolir ali as cabras. Então, se tivesse alguma sucuri ali enrolada naquelas cabras, a gente tinha que partir para a briga. A gente tinha que salvar as cabras, porque as cabras eram muito importantes, porque ela dava muito leite e buchada de bode aqui no Nordeste é muito caro. Então a gente tinha esse trabalho todinho. Então a gente ia 2, 3 vezes no dia, fazer essas trocas e salvar as cabras das sucuris, dos dragões que estavam voando por ali por perto, Porque dragões adoram cabras e também até disco voadores, tá? Porque eu já tive uma experiência de alguém próximo a mim numa dessas mudanças das cabras, de mudar a cabra de lugar, ter visto um disco voador.
E esse disco voador veio até ela e eu não sei o que ele queria, se eles queriam as cabras ou se eles queriam levar, abduzir aquela pessoa. Mas enfim, a gente vivia essa infância, né? A nossa infância era bem que tipo assim, Games of Thrones, né? O Hobbit, o Senhor dos Anéis, não tinha essa questão de Dora Aventureira, né? De, né? Peppa Pig. E assim, a gente se criava, de certa forma, crianças fortes, crianças valentes, bem diferente do que a gente vê hoje, porque qualquer coisinha não pode mexer, não pode dar uma palmadinha, claro que eu sou contra totalmente o espancamento, tá? Mas umas palmadinhas até que muitas vezes é bom, porque eu lembro, né, que se eu quebrasse um copo, eu levava uma chinelada. Se eu chegasse em casa fora da hora, eu levava umas chineladas, né? Se eu perdesse meu chinelo, que era muito comum, gente, perder o chinelo dentro dos matos, porque a gente subia em árvores, a gente escalava montanhas, tudo, então era comum perder os chinelos e a gente apanhava quando chegava em casa que não estava com os chinelos, a gente tinha que voltar à noite por dentro lá pelo dentro dos matos para procurar os nossos chinelos, né? E isso era uma tarefa muito difícil. E nem por isso eu morri. Nem por isso eu me tornei uma criança frustrada, uma pessoa frustrada. Ao contrário, eu sou bem resolvido em relação à minha vida. Então, né, que fica aí de exemplo para a criação de hoje. Eu não vou dizer que vocês têm que levar os filhos de vocês para ver no mato cuidando de cabras, tá? Mas vamos ter mais consciência, né, em criar os nossos filhos hoje em dia, porque estão se tornando crianças estragadas, crianças muito mimadas, como se diz o ditado aí, crianças Nutella, né? Nós temos que ser raiz. Tem que criar as crianças assim. As crianças têm que aprender desde cedo a se frustrarem, a ouvir o não, muitas vezes. Porque se toda vez é sim, 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 então acaba estragando essa criança. Então a gente vê muito mimimi hoje em dia, na internet, na escola, né? Até em nosso convívio, nossos familiares. A criação de hoje é diferente de antigamente. Então eu vivia muito essas aventuras. E muitas vezes, assim, muitas vezes era ruim. Eu me lembro que uma vez, no meu primeiro aniversário, que minha mãe fez para mim, ela fez um bolo, fez uma festa, fez um salgadinho, um tudinho, convidou ali na região, né, os vizinhos, né, as crianças vizinhas. E quando chegou a hora praticamente chegou a hora de os convidados chegarem na festa, trazerem os presentes, que eu estava louco para receber os presentes, minha mãe disse: vá-se embora mudar a cabra de lugar. Eu digo: poxa, hoje é dia do meu aniversário de 8 anos, eu me lembro até de 8 anos. Vai eu, né, tudo arrumado, já tomado banho, e lá pelos montes e vales, desertos e mares, atrás das cabras, para mudá-las de lugar. E voltar, quando eu voltasse, sim, é que eu ia ter a minha festa de aniversário. Então, gente, é isso, né? Depois a gente conversa mais sobre esse assunto. Espero que vocês tenham gostado, né? Fique com Deus e até o próximo vídeo.